Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Que coisa boa! Deu certo aqui a nossa transmissão. Vamos falar então um pouco sobre a espiritualidade dos animais, um tema muito importante que a mim toca muito, né? Para quem me conhece sabe como eu levo em consideração os animais, né? Esse desenvolvimento espiritual que todos nós precisamos ter e o papel dos animais na nossa vida, né? Então eu gostaria de conversar com vocês de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva a esse respeito. E assim, eu gostaria que vocês soubessem que eu respeito profundamente a visão que cada um tem, né? E eu vou trazer para vocês a visão que eu tenho como pesquisador, né, dessa área espiritual, já há praticamente quase 30 anos, e ao mesmo tempo como alguém que ama animais. Bastante. Que é muito grato aos animais. Então vamos lá? Vamos conversar um pouco a esse respeito? Bem, gente, não é mistério para ninguém que hoje em dia o ser humano tem uma relação com os animais muito característica, né? Muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás ou algumas décadas atrás. Há muitos anos atrás, a relação nossa com os animais sempre foi uma relação de troca, com toda certeza, mas não era tão próxima quanto é hoje. Só para vocês terem ideia, os dados financeiros atualizados mostram que mesmo na época de crise econômica em 2012 até agora, as pet shops cresceram o faturamento. Por quê? Porque os donos, os proprietários de animais, principalmente de animais domésticos, né? Cachorros, gatos e pássaros, cuidam dos seus bichinhos de estimação como se estivessem cuidando dos seus filhos. Isso acaba que suscita muitas reflexões. Você vê, por exemplo, que hoje nós temos programas na televisão que falam sobre os animais, tem psicólogos de animais, né? O César Millan fez sucesso nos Estados Unidos educando os animais, em especial os cães. A gente tem aqui, né, no Brasil alguns profissionais que também nos trazem uma série de reflexões a esse respeito. Por quê? Porque o animal ele faz parte do nosso dia a dia, em todos os sentidos, né? Tanto na cadeia alimentar, o que é uma situação para mim muito constrangedora de abordar, porque a gente infelizmente ainda se alimenta da carne dos animais, o que é muito ruim, dicas de passagem, embora seja justificável dentro da cadeia alimentar, quando a gente pensa do ponto de vista da moralidade, da dignidade, a gente espera que chegue um dia que nós não precisemos mais, né, nos alimentar da carne de um outro ser vivo para que a gente possa sobreviver. Inclusive, hoje a gente sabe que essa questão dos animais, ela passa muito mais por uma questão de relacionamento e de hábito e de atavismo do que propriamente de necessidade física, já que há muitos profissionais que mostram para nós, inclusive da área nutricional, que o corpo humano pode sim sobreviver necessariamente sem a carne de um animal, com substitutivos de proteínas de várias outras áreas, né? Seja dos ovos, de soja, enfim, de várias outras áreas. Mas enfim, eu não estou aqui para poder falar de vegetarianismo, eu queria falar um pouco nesse momento sobre essa relação nossa próxima com os animais e como que o mundo espiritual interfere, ou como que é essa visão em relação a essa ligação que a gente tem com os nossos bichinhos. Pois bem, o que a gente aprende do ponto de vista espiritual, né, de várias tradições, tanto orientais quanto ocidentais, quanto a visão que o espiritismo nos oferece, que é completamente congruente com a visão que outras tradições espiritualistas nos mostram há milênios. Os animais são seres em evolução, assim como nós, numa escala evolutiva inferior, mas também galgando gradativamente níveis de consciência, ainda que de forma rudimentar. Porque na natureza nada se perde, né, pessoal? Nada se cria, tudo se transforma. Então, dentro dessa visão, os animais seriam uma escala intermediária, né, entre seres mais primitivos e a escala humana. Então, são princípios de energias criadas, né, pela grande consciência do universo, por Deus, que estariam vivenciando essas experiências até chegarem em um determinado momento em que poderiam, do ponto de vista espiritual, ter o contato com a experiência humana. Então, sob esse ponto de vista, o animal que está próximo do ser humano, ele tem uma função muito importante, que é a função de nos auxiliar a lidar com as dificuldades do dia a dia, nos oferecendo afeto, carinho, propósito, significado, e ao mesmo tempo nós humanos ajudarmos com essa nossa convivência os animais a evoluírem, a crescerem, desenvolverem percepções de sensibilidade e até rudimentos de sentimentos que eles só vão desenvolverem quando tiver essa oportunidade, né, de evoluírem até a forma humana. Então o que a gente percebe? Que é real. Chico Xavier, nosso amado Chico, que amava
amava, que sempre nos deu grandes lições. O Chico dizia que os grandes amigos que ele teve eram os animais. Ele amava gatos, amava cachorros, inclusive o mesmo cãozinho voltou para o Chico 5 vezes. O cão Lorde, né, que era o cão do José Xavier, acabou retornando para o lar do Chico 5 vezes. Olha que coisa mais linda. Para você que tem animalzinho, às vezes seu animalzinho morre, né? Ele desencarna, traz uma dor, um aperto no peito. Muita gente acha que é frescura, mas quem ama o animal sabe da importância que ele tem e, consequentemente, às vezes pensa, gente, será que eu também vou ter a chance de tê-lo em casa de novo? Muitas vezes sim, acontece sim. Muitas vezes é saudável para que esse princípio inteligente que está em evolução, que seria dos animais, possa manter-se em contato junto com o dono, né? O papai e a mamãe que lhe oferece amor e carinho. Claro que cada caso é um caso, né? A gente não pode colocar todos os casos na mesma panela, mas é possível? É sim. Nós tivemos o caso do Chico, né? Nós tivemos um caso do Divaldo, por exemplo, o Divaldo em visita a Campo Grande para uma exposição, entra numa casa da presidente da Federação Espírita, no estado lá do Mato Grosso do Sul, e de repente ele é surpreendido e dá um grito. Ele se assusta. E no que ele se assusta, o pessoal olha, o que foi, Divaldo? Ele, esse cachorro aqui pulou em mim, esse pastor alemão. Aí as pessoas se entreolham, e aí a senhora começa a chorar. Fala, por quê? Porque o cachorro dela tinha desencarnado, tinha falecido há 8 meses. Mas estava lá, Divaldo não sabia. Então os animais ficam perto de nós muitas vezes depois que partem. Por quê? Porque essa convivência para eles também é saudável. Você já notou como o seu cachorrinho tem memória? Você vê, o cachorrinho lembra quando a gente faz uma coisa boa ou não com ele. Não é? Ele mostra ciúme, ele mostra ressentimento, ele mostra amor, ele mostra gratidão. Concorda que são rudimentos de sentimentos. Então, o animal, hoje em dia, principalmente os animais de estimação, e a gente tem muitas pesquisas principalmente ligadas a cães, né, mostram que o cãozinho ele tem uma comunicação toda própria, assim como os demais animais também têm, e além de eles se comunicarem entre si, eles possuem um nível de sexto sentido que faz com que eles percebam a emoção humana de uma maneira muito forte. Isso é muito legal. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Se você gosta de animais, com certeza a função deles na sua vida é tornar a sua vida muito mais linda, muito mais bonita, muito mais especial. Vocês têm noção de quantas pessoas por ano hoje não se suicidam ou não entram numa depressão profunda por causa da presença dos animais? Eu estou falando sério. Segundo os dados atualizados da ONU, infelizmente nós temos uma pessoa que consegue se matar, uma pessoa que se mata, olha que loucura, a cada 30 segundos no mundo. É muita gente. E para cada pessoa que tenta, para cada pessoa que consegue, 20 tentam e não conseguem. Então essas pessoas, via de regra, são pessoas depressivas que, por algum motivo, se afastaram de Deus, se afastaram das suas consciências, estão frustradas, acham que a vida não tem mais sentido. Então muitas dessas pessoas, esse volume poderia ser infinitamente multiplicado e a notícia seria terrivelmente pior se não fosse pela presença dos animais. Nós nunca tivemos tantos animais domésticos quanto hoje, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. A gente observa, por exemplo, pessoas que moram sozinhos, velhinhos, né, abandonados pelos seus filhos ou que não têm contato com a família, mas que saem para passear com o cachorro no final do dia. E isso traz um grande significado. O gatinho, né, que é cuidado com carinho, o passarinho, que muitas vezes o senhor, a senhora ou a criança cuida com muito carinho e que vai trazendo significado para o seu coração. Então a função social, que é uma coisa que muita gente não pensa. Não importa porque o animal não exige, gente. O animal ele não julga, ele não exige, ele é instintivo, né? A gente fala, você dá carinho, dá um pouco de carinho, água, ração, comida, ele vai te oferecer tudo. E essa troca, ela é muito saudável. Essa troca, ela é muito importante. Então a espiritualidade nos animais se manifesta de uma maneira muito simples. É um processo evolutivo. Os animais estão evoluindo como você e eu estamos evoluindo. E com toda certeza, qualquer ser humano que maltrate um animal está indo contra a lei divina, porque todos os seres vivos estão conectados. Então não importa quem quer que seja que maltrate um animal, né, sem ter o menor sentido, a menor razão de ser, está maltratando a si mesmo, ainda que não se dê conta. Porque do ponto de vista kármico, da energia, o que eu faço volta para mim. Isso é muito sério. Por exemplo, na minha casa, isso é muito claro. A gente conversa muito, né? Eu tenho filhos. E a gente comenta muito, não mata nada aqui. Só se não tiver jeito, eu falo, olha, se tiver jeito de convidar, se retirar, convida. Agora há pouco mesmo, né?
Um dos nossos cachorros estava atrás de um sapo. Ele é novinho, estava lá com um focinho, e eu fui olhar e estava escuro. Eu falei, gente, Rafael, olha, tá atrás de um sapo. Nós pegamos o sapo, com todo carinho e respeito, levamos o sapo pro lado de fora, porque o sapo está na natureza dele, mas o cachorro podia abocanhar, e a gente sabe daquele leitinho das glândulas do sapo e podia fazer mal pro cão, né? Então, tira o Beethoven daí. Pega o sapo e coloca lá. Isso é natureza, é o respeito à individualidade de cada ser. Entende? É diferente de muitas pessoas que gostam, veem formigas e fazem questão de pisar. Olha que péssimo exemplo, né? Fazem coisas ruins. Tem uma história linda de Chico Xavier a esse respeito. Tinha um formigueiro muito grande numa roseira que ele gostava demais. E aí um amigo falou, Chico, joga água fervendo nessa roseira. E o Chico com pena das formigas, né? E as pessoas não acreditam nessas coisas. Só quem conheceu o Chico que sabe o ser humano incrível que ele foi e continua sendo no mundo espiritual. Então o Chico olhou para aquelas formigas e foi conversar com elas. Minhas irmãs formigas, por favor, saiam daí da roseira, porque eu entendo a sua necessidade de ter, né, o seu formigueiro, mas a roseira também não pode morrer. E eles estão querendo que eu jogue água fervendo em vocês. Eu não queria. Resultado, no dia seguinte o Chico volta. E na hora que ele volta, ele chega lá e vê um monte de formigas ainda, embora 90% tenham ido embora. Foi o que ele fez? Pegou água fervendo e jogou naquelas que tinham ficado. Aí os amigos chegaram e viram, ah, Chico, as formigas foram embora. A maioria foi. Mas por que você jogou água nas que ficaram? Aí ele falou, porque essas eram as subversivas. Ai, ai. O que é que isso quer dizer? A ligação de quem ama com o animal. Quem não conhece a história de Francisco de Assis e o lobo de Gúbio? Isso é uma história linda. Eu tive na cidade de Assis há 2 meses atrás, lá na Itália, na região da Umbra. É um lugar maravilhoso, repleto de história, repleto de espiritualidade, repleto de luz divina. E a cidade de Gúbio, que era um vilarejo na época, né, ligado a Assis, pertinho ali de Perúdia, tinha um lobo muito feroz. E Francisco, na época, o grande líder espiritual que já o era, foi convidado, né, a interceder, porque esse lobo assustava as pessoas. E ele era muito feroz. Então Francisco de Assis foi até esse lobo para conversar com ele. Segundo reza a lenda, né, reticente, porque não sabia do que ia acontecer. E ele encontra o lobo feroz, mas magro, raquítico, com fome. Aí ele entendeu. O lobo assustava as pessoas porque ele precisava comer. Então ele descia, né, da floresta e ia até a aldeia porque ele queria comer, beber água. E nesse contexto ele teria falado, irmão lobo, olha, se eu conversar com as pessoas da aldeia, eles colocarem comida e água para você, você promete que nunca mais vai atacar alguém? E o lobo grunhindo baixinho. Muita gente acha que é mentira, né? Mas a história confirma. E aí o que aconteceu? Francisco foi, combinou com a comunidade de Gúbio e desde então passaram a colocar comida e água para aquele lobo que nunca mais atacou ninguém, tendo água e comida todos os dias. E a história foi contada e recontada e o é até hoje. Por quê? Por causa da grande intensidade da espiritualidade de Francisco de Assis. Onde é que eu quero chegar? Nossa conexão com os animais vai depender muito do nosso nível de sensibilidade. É importante, meus amigos, a gente entender que o animal, como o próprio nome sugere, ele é um animal. Por mais que você ame o seu cachorrinho, por mais que você ame seu gato, ele não é um ser humano. Porque a gente trata os animais como pessoas, né? E isso é uma fuga, porque ele não é um ser humano. E o próprio animal não gosta de ser tratado como um ser humano, porque ele tem um instinto animal. Só que nós podemos tratar o animal com amor, com afeto, com carinho, com respeito, oferecendo a ele o que ele necessita, sem confundir as coisas. A ideia não é colocar o animal no lugar do ser humano. Ah, eu não gosto de pessoas que me incomodam, eu só quero saber de animais. Isso é fuga, isso não é equilíbrio. É o inverso. Eu quero que os animais me ensinem a lidar com as pessoas. E eu falo constantemente, eu amo os animais. Amo a minha família, e a minha primeira família foram os cachorros. Teve uma época que eu morei sozinho durante muitos anos e eu amei essa experiência, me ensinou muito sobre a vida, sobre mim mesmo. E eu morava num lugar mais afastado por vontade própria e tinha os animais comigo. E os meus cachorrinhos, né, me inspiravam a ter família, me mostravam a importância de aceitar, de me abrir para ter uma família. Então eu vou e brinco, eu falo com a minha esposa um dia, eu falo com a Fabiana, eu falo assim, olha, você está aqui por causa da Shake, que é outra cachorrinha que a gente tem, ela dá risada, né? Eu falo assim, vejo os meus filhos e falo, olha, agradeçamos aos cachorros. Por quê?
porque a sensibilidade, né, a paz interior, a vontade, né, o desejo da paternidade que foi despertado em mim foi pelos cachorros. E eu estou sendo assim, não estou inventando moda aqui, porque a quantidade de vibrações positivas de amor, de sensibilidade, no momento em que muitas vezes eu estava triste, que não tinha ninguém, e eu sentia coisas com eles que eu não sentia com outras pessoas. Mas eles me despertavam a paz e o carinho e o desejo de estar cada vez mais aberto às outras pessoas. Então a gente aprende que enquanto o animal evolui, ele nos ajuda a evoluir desenvolvendo em nós o quê? Compaixão, sensibilidade, amorosidade. Então a ideia não é fugir do mundo para a convivência com os animais. Não, é nos aproximarmos mais do mundo aprendendo com a convivência com os animais. Então, de repente, você que nos assiste agora, talvez você goste de cavalo, você tenha um contato mais próximo com outros tipos de animais, que não necessariamente os animais mais conhecidos, né? Mas o importante é entender que ele é um animalzinho, que precisa de cuidado de um animal, né? Você vai levar ele a um médico, um pediatra, você vai levá-lo a um veterinário. Ele é um animal. Ele tem um período de vida característico. Normalmente, a maior parte dos animais vivem menos do que o homem, né? Do que o ser humano. Isso faz parte da natureza. Com certeza Deus tem um grande propósito para isso. Cada raça tem a sua necessidade de estagiar na Terra para desenvolver-se enquanto coletividade. E ao mesmo tempo, o nosso contato com o animal faz com que ele cresça espiritualmente, né? E nos faz crescer espiritualmente, entende? É uma troca. Então, qual que é a conclusão que a gente chega até agora? A primeira delas, nunca maltrate um animal na sua vida, porque você vai estar ferindo gravemente a lei de Deus. Já basta a gente comer a carne dos animais, né? A carne de boi, a carne do porco, a carne do peixe, a carne, né, dos frangos, sem sequer agradecer. Pelo menos faça isso. Já que a gente ainda se alimenta da carne dos animais, né? Então que a gente agradeça. Pelo menos eu agradeço muito. Imagina aquele animal cedeu a sua vida. Então a gente fala, isso é frescura. Imagina, o bicho nem prestava atenção em nada. Bem, quem fala assim já dá notícia da sua sensibilidade, da sua evolução espiritual, né? Infelizmente. Mostra que não entendeu nada do que é a lei divina e de que tudo que vem de Deus, obviamente, é sagrado e merece o nosso respeito, sim, e o nosso carinho. Então, pelo menos agradeça, honre a memória daquele ser, porque essa energia volta para a gente de uma maneira muito profunda, muito, muito profunda. Não é? Então, nunca maltrate um animal, de maneira alguma, trate-os bem, com todo carinho. Você não é obrigado a gostar de cachorro, gostar de gato, né? Gostar de passarinho, você não é obrigado a gostar de cavalo, mas, poxa, não precisa maltratar, concorda? Fala sério, né? Não há essa necessidade. Lembre-se, a lei divina é muito clara, aquilo que a gente faz volta para nós. Se eu maltrato, eu de alguma forma vou atrair uma energia muito negativa. Muitas vezes a pessoa tem uma vida travada, não só porque ela fez mal a outras pessoas, mas porque ela maltratou animais no passado. Ela não se dá conta e essa energia ela carrega no inconsciente. Mas esse é um estudo muito profundo, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, porque nós precisaríamos de mais tempo. Então sejamos pessoas mais generosas com os nossos bichinhos.